Olá, meus caros. Vamos trabalhar com mais uma tabela agora de temperatura, da qual nós temos dias e horas. Então, dias do mês, né? 1, 6, 12 e as horas. E a temperatura que fez naquela determinada data. Vamos às funções? Portanto, primeira função, máximo. Deixamos até uma legenda aqui para vocês. Exibe o valor máximo de uma área de células, né? Ou, no nosso caso aqui, numa faixa de matriz. Então, vamos fazer o seguinte, valor máximo. A gente pode vir aqui em funções, vamos escolher máximo, vamos escolher o primeiro intervalo da nossa matriz, o último intervalo da nossa matriz, Enter. Então, o valor máximo de temperatura que nós temos aí nessa matriz é 33 graus. Vamos para o mínimo? Idem. Funções, mínimo, primeiro valor, último valor da nossa matriz, Enter. O valor mínimo foi 5 graus, foram 5 graus. A média, qual que foi a temperatura média no mês? Então, vamos lá novamente. Funções, média, valor 1, último valor da nossa matriz. Dá um Enter aí. Então, a temperatura média aí foi 19,58 graus, vamos colocar assim. Vamos para o contador numérico. Ele conta células com valores numéricos. Vamos trabalhar com ela aqui. No caso dela que eu vou copiar o valor, né, para facilitar, vou colocar aqui igual, contador numérico, abre parênteses, valor inicial, valor final, fecha parênteses, Enter. Ele vai contar quantas células receberam valores numéricos aqui, né? Portanto, né, apesar de a gente ter uma matriz aqui 6 por 6, né? O total de células seriam 36, mas aquelas células que receberam valores realmente numéricos foram 34, né? A gente pode observar que tem aqui um valor que recebeu um tracinho e temos um valor aqui também nulo, em branco, que não foi atribuído. Vamos para mais um aí, contador de valores. Então, o contador de valores conta as células preenchidas. Então, vamos lá. Vou colocar um igual aqui, contador de valores, valor inicial, valor final, vamos fechar o nosso parênteses, dá um Enter, 35, então nós temos 35 células preenchidas. Ele conta tracinho como célula preenchida, né? A não ser que eu apague o tracinho aqui, ele volta para 34, mas se eu coloquei qualquer valor, tracinho, ele vai contar com uma célula preenchida. Vamos para contar vazio, né? Então, contar vazio conta células vazias. Vamos colocar um igual aqui. Célula, primeiro intervalo, último intervalo. Vamos dar um Enter. Então, tem um valor vazio, né? Se a gente viesse aqui e excluísse um determinado valor, né? 2 valores vazios. Vou retornar, Ctrl Z, para um valor vazio. O próximo, lins, né? Conta número de linhas de uma faixa de célula. Tá? Então, vamos copiar ele aqui, né? Vamos dar um igual aqui. Então, lins, abre parênteses, o nosso intervalo. Claro, no nosso caso, a gente já sabe que vai ser 6 aqui, né? Então, vai ser muito útil numa tabela maior, né? Idem para o número de colunas, né? Se a gente colocar um igual aqui, então, cos, você vai contar o número de colunas. Aqui no nosso visual, a gente rapidamente identifica que são 3 linhas e também 3 colunas. Contudo, a gente vamos pensar em maximizar nossa tabela, que a gente tivesse aqui muitas colunas, né? Então, a maneira rápida de a gente trazer isso aí através das nossas funções. Vamos agora para o menor que exibe o menor valor a partir de uma posição escolhida. E aqui a gente tem que atribuir um determinado condição para ele. Vamos lá? Então, por exemplo, coloquei aqui igual, menor. Vamos escolher a nossa faixa de dados, mas olha, faixa de dados, vírgula, a gente tem que colocar uma posição. Por exemplo, até coloquei para vocês aqui, segundo menor número na matriz. Então, vamos lá, vamos marcar nossa matriz primeiro. Vou colocar um ponto e vírgula, assim como a fórmula pede. E o segundo menor valor, no nosso caso aqui, a segunda menor temperatura. A segunda menor temperatura foi a 8.
8 graus. Podemos até validar. Vamos colocar um valor abaixo dela? Vou colocar um 7 aqui. Vocês vão observar que ele vai mudar para 7, que seria o segundo menor valor. Vamos voltar. Já o maior valor é o contrário do menor. Então, se a gente colocar aqui maior, vamos estabelecer a nossa faixa, né? Primeiro ao último. Vamos colocar 2 pontos. Vamos colocar também o segundo maior valor da nossa matriz aí de temperaturas. Vamos dar um Enter. Segundo maior valor é 30. Né? O maior a gente já viu aqui que é 33, o segundo maior é 30. Vamos atribuir um outro número aqui, por exemplo. Vamos colocar aqui, colocar 32. Vocês vão observar que vai modificar aqui para nós. Vou dar um Ctrl Z para nós voltarmos. E vamos aproveitar para incrementar um pouco mais a nossa tabela de temperatura, por exemplo, estabelecendo uma formatação condicional para células. Vamos marcar células aí no nosso intervalo da nossa matriz de temperatura. Vou clicar aqui em formatar, formatação condicional, e vamos fazer o seguinte, ao invés de escolher a opção de cor única e ter que estabelecer todas as regrinhas, né, maior ou igual até uma determinada temperatura, a gente vai colorir de uma determinada cor, nós vamos trabalhar com o esquema de escala de cores. Então, basta clicar aqui, escala de cores, nós temos aqui um padrão, né? Contudo, a gente pode escolher ou mudar esse padrão. Basta clicar sobre a cor e vamos já escolher uma cor já de temperatura mesmo, né? Então, vamos escolher de verde para vermelho. Vamos clicar aqui, vamos dar um concluído e observem. Então, nós temos aqui o verdinho numa temperatura mais fria para o vermelhinho numa temperatura mais escura. Interessante, né? Cria-se um visual bem pertinente aí para eventuais apresentações aí, pensando principalmente em ferramentas de produtividade.